É importante que se invista em mais equipamentos de sistema. Eu, pessoalmente falando, quando eu entrei na universidade, eu ia ver minhas pautas na vitrine. Mas hoje, o estudante vê a sua pauta no sistema. É uma inovação. É a tecnologia sendo colocada em ação. É importante que nós façamos marketing, falou aqui o professor, marketing da nossa instituição. Talvez eu ou você diga que eu não consigo fazer isso, mas só a sua ideia também conta. Qual é a ideia que você tem? Canalizar para os que fazem, os que agem, e eles poderão colocar em prática, porque é a nossa imagem, é a nossa casa, é a nossa instituição. Chegado a este momento, eu passo a palavra para a plenária, para quem tiver acréscimo, observação da aula que aqui nós tivemos, e vamos conversar em volta do que nós aprendemos aqui hoje. Muito obrigada. Sim, professor Paulo. A comissão da diretores, nosso palestrante, meu diretor da pós-graduação. De fato, a tecnologia é muito importante. O meu nome é Paulo e sou do curso da Geologia. Eu queria contar um pequeno episódio que me aconteceu em 2014. Em 2014, eu terminei o mestrado em Geociências e, por acaso, participei num congresso de Geologia de Moçambique, foi na UEM. Na altura, eu apresentei algumas ferramentas que explicavam mais ou menos que era possível nós conseguirmos ter alguma informação sobre gemas, né? Gemas ou pedras preciosas, assim entre aspas, a sua ocorrência a partir de cruzamentos de imagens, dados administrativos, geologia, mas usando um modelamento, né, a partir da informática e da matemática, um modelamento que os cruzamentos, os locais que você pode ter os cruzamentos igual a 1, seriam sítios positivos. E por acaso fiz aqui teste, o nosso professor na altura, sobre Nampula e Zambésia, e deu certo, né, durante a nossa fase da dissertação. E ele disse, não vejo Moçambique, tens que apresentar isso ao pessoal de lá. E como a UEM Moçambique é a instância que estava a dar geologia, acabamos de apresentar lá o projeto. Os colegas que mais filhos da geologia, naquele momento, rejeitaram a ideia, né? Ali nós tínhamos os resultados. Rejeitaram as ideias, não, não podemos ter dados de geologia sem ir ao campo, etc. Só que nós mostrávamos que é possível nós termos alguma informação, mas depois nós devemos validar os dados. Devemos validar os dados porque é claro que há alguns sítios que parece água e pode não ser água, ser alguma zona úmida. Então nós devemos ir ao campo para poder validar. Mas quanto aos recursos minerais, aquilo é mesmo tiro e queda. Se tu consegues fazer esse modelamento, dá certo. Em 2014, por acaso fui classificado, mas em 2021, 2022, agora eu tenho algumas citações dos meus trabalhos pelos colegas da UEM, né, da Geologia, e não só sobre essas técnicas. Né? Não digo que sou um dos primeiros, mas naquela altura já falava sobre o assunto, sobre usar satélites para fazer a prospecção. Mas também queria falar de uma outra coisa que está ligada com a meteorologia. Nós, no ano passado, tivemos uma crise muito forte na Líbia. Vocês viram nos equilíbrios de Moçambique que a Líbia sofreu, né? Ciclone, passaram por sismos, terremotos, etc. A Líbia passou muito mal, porque, comparando com os outros países, é que a Líbia, depois da morte do Gaddafi, eles abandonaram as tecnologias. Eles não têm informação em tempo e hora. E nós cá em Moçambique conseguimos ter essas previsões, mas na Líbia já não. E eles, como não estão à deriva, né, pelo bloco, estão a ter muitas quedas. Também tivemos um outro stress que foi no ano passado, tivemos 2 sismos.
tivemos um sismo na Turquia e depois na Síria. O pessoal da Turquia, das embaixadas, por exemplo, norte-americanas, na zona, eles não tiveram muitos problemas. Por quê? Porque o pessoal norte-americano teve acesso à informação e partilhou. As zonas mais recônditas, aí já não. Tivemos uma cidade totalmente destruída. Agora, o que nós devemos fazer para poder manter isso é investir. Nós devemos investir em mais tecnologias, devemos investir muito para podermos estar nesta globalização. Porque atualmente não podemos fazer informática sem tecnologia, não podemos fazer civil sem tecnologia, não podemos fazer nenhum curso a nível mundial, nenhum curso, nem português, nem inglês sem tecnologia. Então, a gente, quanto mais estiver investir em tecnologia, aí mais vamos ter bons resultados e bons conhecimentos, né? Então, queria parabenizar isso ao meu chefe. Obrigada, professor Paulo. Sim, Obrigado. Com a permissão da vice-diretora, da moderadora e do nosso orador, já lhe parabenizei no início, então não vou repetir. Eu só pedi palavra para fazer uma provocação. Pensando nesta questão de ciência, tecnologia e inovação, que o professor bem falou. O nosso país completa este ano 49 anos de independência. Quando ele ficou independente, tinha uma única universidade, a UEM. E agora tem dezenas de universidades. Instituições de dezenas de instituições de ensino superior, universidades, institutos e por aí. Temos hoje um número bem grande de PhDs, certo? Que eu considero que são os cientistas, e outros são os tecnólogos. Ok? No entanto, apesar desses avanços todos, nós não produzimos uma agulha sequer. Nossa, palito de dentro, vocês conhecem aquele embalagem de palito de dentro? Vejam bem aí no rótulo de onde é que vem. Nós não produzimos isso ainda. Com tanta matéria, com tanta madeira, com tanta matéria-prima, nós não produzimos isso. Então, a pergunta é, quer dizer o quê? Que, apesar desse avanço todo, nós continuamos a depender de produtos científicos e tecnológicos de outros países. Mas diariamente estamos aqui na universidade, estamos aqui na sala, estamos a fazer ciência, tecnologia e inovação. O que estamos a fazer aqui? Portanto, para mim esta é que é a grande preocupação. Que ciência é essa que nós estamos aqui a fazer, que não fere e nem cura nada? Esta é a provocação que eu lanço para o nosso orador e para todos nós. Que tipo de ciência, tecnologia e inovação estamos a fazer? Que no final do dia não cura ninguém, nem fere ninguém. Temos agora, por exemplo, aqui dentro do campo, o problema de cobras. Né? Porque o campo está sujo, então temos cobras nos cercando. É um problema ou não é? Cadê a solução científica nossa? Ciência tecnológica, solução tecnológica nossa. Somos docentes, somos PhDs, somos tudo isso. Cadê a solução científica e tecnológica? Porque, na verdade, ciência e tecnologia é para resolver problemas. E este é um dos problemas. Essa é uma provocação. Muito obrigado. Muito obrigada. Sim. Não, acho que... Desculpe, tem alguém que quer intervir? Antes de passarmos a palavra para a excelentíssima vice-diretora, que quer também intervir neste momento. Temos alguém mais? Penso que não. Então vou passar a palavra. Sim, sim. Bom dia. Chamo-me Guilherme Carlos, estudante de engenharia civil. Na verdade,
uso das tecnologias conforme o tempo e os tempos para o desenvolvimento. Nós não adianta simplesmente conhecermos essas tecnologias, nós precisamos aprender a usar essas tecnologias. O doutor ali falou de um tema que me chamou muita atenção, que eu devo ver pesquisa. Nós temos a questão de inteligência artificial, que é uma questão que está a chamar a atenção a todo mundo quanto ao seu uso. Nós temos que aprender a usar a inteligência artificial para desenvolver o nosso país. Em que sentido? A inteligência artificial tem grandes impactos, negativos tanto positivos. E nós, como estamos na academia, temos que pesquisar as melhores maneiras de usar essa tecnologia. Por exemplo, no meu ramo da construção civil, se nós não aprendermos a evolução da inteligência artificial, praticamente estaremos atrasados com uma pessoa que já veio de longe, que já conhece os inteligências artificiais. Por exemplo, no ramo da construção civil, já temos inteligências artificiais que fazem a construção de casas em 24 horas, usando materiais pré-fabricados. Já usamos inteligência artificial para a questão das modelagem 3D. Para na área da arquitetura, nós já conseguimos usar a inteligência artificial para nos dar previews do projeto antes da própria construção. Então, é uma chamada de atenção do dos meus colegas para investigarmos mais e avançarmos esse ramo da evolução da tecnologia, do ensino da aprendizagem e do desenvolvimento do nosso país. Muito obrigado. Muito obrigada, secretária. Vou passar agora a palavra para a excelentíssima vice-vereadora para intervir. Eu vou levantar e depois falar com a direção. Primeiro quero agradecer ao nosso orador, como a ciência, a tecnologia e a inovação controla o desenvolvimento. Então eu disse, tem que controlar ou tem que influenciar e evolucionar, mas ele depois escreveu influenciar. Né? Como é que a tecnologia, a ciência, como eu dizia no início, antes de ouvir a aula, a ciência é a base. Então, como é que a base fica sólida para eu crescer, para eu desenvolver socialmente, profissionalmente, mas também economicamente? E trouxe aqui vários exemplos de candeeiro. Ele esqueceu o primeiro candeeiro, não é? O primeiro candeeiro é de uma garrafa com tampa, que a gente furava a tampa e colocava um tecido de uma capulana que a gente já não quer. É ou não é? É. Eu estudei com aquele candeeiro. Então, é aquele candeeiro, depois passaram os dias, hoje já temos a luz. É ou não é? Então, estamos a evoluir ou não é? Estamos. Depois falou da previsão do tempo e trouxe aqui a interpretação dos sinais, de uma forma tradicional. A gente olha para um rapaz e diz, esse tem 14 anos. Olha para outra e diz, tem 12. São sinais. Mas também podemos interpretar hoje as imagens. Evoluímos ou não evoluímos? Evoluímos. Então aí são os satélites que nós não temos, mas os outros têm, nós também podemos usar. Mas ele traz depois um ponto fundamental para a nossa faculdade. A ciência, a tecnologia, a inovação obriga-nos a trazer, não teoria, mas artefatos. Cada um de nós aqui tem que trazer artefatos. E artefatos não se tem sentado na carteira, é preciso fazer. É ou não é? Exatamente. Então, do artefato, a gente tem que fazer já a teoria que vai sustentar o que? Aquele artefato que nós inovamos, que nós descobrimos. Né? Então, se todos fizermos isso, vocês vão ver que na Universidade de Cuba, a Faculdade de Ciência e Tecnologia estará no topo. Né? Então, vocês não podem se igualar aos outros porque não são iguais. Vocês não podem querer ser os outros com os outros, iguais aos outros, porque não são. Há uma maior exigência em vocês. Só nós aqui na faculdade, se nós seguirmos a base, a tecnologia, aplicar bem a tecnologia, né? Inovar, nós podemos pôr a Universidade do Cubo no topo.
sozinhos. Estão a perceber, colegas? Então, quando eu dizia deixar marca, estava a referir isso. Olha, voltem lá ao Einstein. O Einstein é físico, todos os físicos conhecem o Einstein, né? Ele nem gostava de ir à escola, foi ou não gênio? Ele foi radicalizado que nem o professor Ovaldo, quando inventou o laser. Chamaram de louco. Hoje, na medicina, o laser é ou não importante? É. Posso fazer uma cirurgia e eu dizer, olha, tive uma cirurgia, você olhar para mim, não vê nada, porque a forma de cozidura, de costurar, é diferente. É ou não é? Fazer, como dizia o próprio orador, né? Ele diz que alguém está lá, softwares no computador estando longe. A gente também pode assistir o médico a fazer uma cirurgia de Moçambique para um outro país. É ou não é? Então nós só precisamos de saber, alguém falou também lá atrás, aplicar melhor a tecnologia naquilo que queremos. O primeiro passo para mim, né, é na comida. Porque nós precisamos de comer. Esse é o primeiro passo. Ainda estamos nessa fase, infelizmente. Somos os mais evoluídos, né, porque tudo que se faz lá fora começou em África. Então a África é mais evoluída, mas menos desenvolvida, porque não sabe aplicar a tecnologia que tem. Não sabe. Por isso chamamos os outros, que tem o tecnólogo, para virem explorar os nossos recursos e não já assistimos. Hoje, temos a bacia do Rovuma. Temos um curso de petróleo aqui. De onde é que vão vir os funcionários da bacia do Rovuma? Está vendo? Sempre lentos. É por isso que também, na verdade, nós, apesar do sapiens, como eu disse no início, do sábio, né? A aula de sapiência hoje, nós temos conhecimento, conhecemos isso. Mas somos os mais subdesenvolvidos. Porque o animal nasce hoje, ele anda. O homem nasce hoje, precisa de 1 ano e meio, 9 meses para andar. É ou não é? Quem é o prematuro? Estão a ver, né? Então nós podíamos também saber, se eu pegasse um de vocês também meterem numa bacia, num tambor cheio de água, haviam de lutar, querer sair, mas não viveram 9 meses na água. Viveram ou não viveram? Então, a ver? Então a gente evolui, depois volta, esquece, né? E não andamos. Então era preciso, de facto, aprimorar isso para podermos andar, para nós trazermos, transformar o DNA, né, em tecido, sem passar do RNA. Isso é um desafio. Até então só sabemos, do DNA nós precisamos do RNA para chegar à produção de um tecido. Por que não vamos direto? Com as tecnologias já é possível ir direto. Então vamos lá trazer esse conhecimento, né, das edições genômicas, não para curar doenças, não só na medicina, mas também no ramo alimentar. Até que ponto nós podemos fazer a manipulação genômica, mas sem prejudicar a vida do homem? Esse é que devia ser o nosso dever. Estou a acrescentar o desafio que o diretor da faculdade nos dá, mas nós também temos que fazer e trazer esses desafios. Então, temos que fazer do nosso madumbi, né? Processar madumbi, eu chegar no supermercado, encontrar madumbi, comprar, né? Já preparado, chegar em casa a comer. Se eu faço isso, poupei energia para cozinhar, madumbi, quantas horas, vou comer, depois vou pensar, agora não tenho nada a fazer, então vou passear. É ou não turismo? Temos tempo de turismo nós? Não, porque temos que tirar madumbi da machamba, lavar, ir cozinhar, e quando acaba estás cansado. Os outros já têm tudo preparado. É ou não tecnologias, colegas? Então, é preciso inovar, saber aplicar a tecnologia naquilo que é a nossa própria vida. Primeiro, para depois olharmos para o céu,
colocarmos os satélites. Mas sem comermos, não vamos chegar lá.